O O rock rock virou virou coisa de coisa de tiozão tiozão reaça? reaça. E aí, pessoal, estamos aqui no nosso novo episódio do Pântano Pop. E antes de mais nada, pedir para você que está assistindo a gente para se inscrever no nosso canal, para deixar o seu like e para divulgar para os amigos, para comentar aqui na caixa de comentários, porque o seu comentário é o objetivo do nosso debate. Nós não queremos falar só entre nós dois aqui, nós queremos que todo mundo participe nesse nosso canal, em que nós defendemos a cultura pop como uma expressão artística e não só como um produto de mercado. É isso aí. Então, a nossa nova polêmica, nosso debate é, afinal de contas, o rock virou uma coisa de tiozão reaça? Virou ou não virou? E se virou, por quê? O que aconteceu com o rock and roll, o ritmo musical, o estilo musical da rebeldia, né, do anti-establishment? O que foi que aconteceu com o rock? O que você tem a dizer sobre isso, Evandro? Exato, isso aí, Vitor, porque o rock nasce como transgressão às regras, né? O rock tá no seu DNA, essa característica de transgressão. E me parece que agora o rock virou praticamente o oposto disso, né? Os roqueiros, ou que gostam de se intitular roqueiros e botar a camisa preta e por aí, é, são os caras mais conservadores, mais reaças, que de transgressores não tem nada. E então, eu acho que nós temos assim, não sei se você concorda, nós poderíamos pegar aí um viés histórico, né, de como esse gênero tão transgressor ele foi progressivamente sendo cooptado, né, por certos grupos sociais, certas classes sociais. E no caso específico do Brasil, creio que tem muito a ver também com o panorama político atual e aí dos últimos 10 anos. Creio que tem muito a ver. E eu acho que, não sei se aqui o tema permite, mas até uma discussão que vem sendo colocada pelo movimento negro da importância de cantores e cantoras negras na origem do rock, né? Outro dia mesmo eu estava assistindo a um vídeo sobre uma cantora negra que agora realmente me falha a memória, e isso é bem indicativo do que a gente está falando, né? Por que falha a memória e de outros não. Mas é porque, na realidade, eu tinha visto pela primeira vez que ela é uma pioneira do rock, essa cantora negra estadunidense. Então, o movimento negro vem recentemente exigindo, né, esse reconhecimento do rock como também uma música criada por negros, e como isso foi completamente apagado, né, da história do rock. Eu acho que já começa como uma boa explicação aí de por que essa música tão transgressora hoje virou coisa de conservador. O que você acha aí? Bom, eu acho que passa pela questão de que as pessoas não apreciam a música, né? Elas apreciam os distintivos sociais dos seus grupos, dos seus clubes, né? E algumas músicas, assim como algumas vestimentas, como alguns hábitos, né, acabam virando uma marca registrada daquele grupo. Eles tomam posse disso, né? E eles não têm nenhum respeito
pela história do que eles estão se apropriando, eles reinventam a história até da maneira que interessa a eles, muitas vezes. É igual time de futebol, não é? Que você tem torcedores que torcem para clubes extremamente populares e que são elitistas, são pessoas que não têm a menor noção da luta do seu clube histórica. Então, eu acho que passa um pouco por aí. Não é uma apreciação da música, não é uma vontade de ter a música como algo que toca a alma, mas sim como um distintivo social. Para mim, e eu acho que é muito ofensivo como o rock vira uma música de reacionário, de pessoas reacionárias. Aqui no Brasil a gente vê isso, mas também em outros lugares, porque o rock é uma expressão musical tão democratizante, né? Se a gente para pensar o que era a música mais popular nos Estados Unidos, que é onde o rock nasceu, era o jazz, né? Que é uma música de virtuoso, né? Exato. Ou blues, em que você tinha aqueles grandes guitarristas, não é? Lendários, até às vezes com lendas mesmo, né? Meio mística. E aí, quando você pega aqueles garotos, aquelas pessoas que não sabem tocar o instrumento dentro de toda a sua possibilidade, que não tem um estudo musical, que não tem um estudo de canto, mas que tem um talento evidente, tem uma criatividade óbvia, e eles começam a se expressar musicalmente. Porque eu acho que é muito importante na arte isso, para qualquer arte, não só para música, a expressão artística ela não pode ser vedada a só aqueles iniciados, não é? Eu acho que fazer teatro não pode ser para quem estudou nos grandes conservatórios de artes cênicas, né? Dançar não pode ser só para quem foi para as grandes escolas de dança, né? O que seria da dança popular, né? E eu acho que a expressão musical, nós somos musicais, né? A nossa fala é música, né? A música faz parte da nossa vida. Então, você poder cantarolar, assoviar, batucar, criar uma melodia, isso deveria ser para todo mundo. E o rock trouxe isso, acho que a grande coisa do rock, por isso que o rock é a música pop por excelência. E, no entanto, eu falar que rock é pop, para esses reacionários, já é uma ofensa. Rock não é pop. Pop é pop, rock é rock. Gente, o pop de popular, né, de algo que pode pertencer a diversos grupos sociais, que não precisa ter um distintivo para participar. Então, o rock ele traz isso, né? Você toca o violão lá, sei lá, o Elvis lá, pega lá um blues, ele não sabe tocar aquela levada de blues. Então ele vai fazendo. Cara, isso é genial, porque é uma maneira dele de fazer. E a gente pega vários ícones da música do rock and roll, como eles tocavam os seus instrumentos, guitarra, baixo. Se for comparar a técnica deles com a técnica de caras que tem um estudo, é considerado uma técnica insuficiente, mas é brilhante no como eles são capazes de fazer coisas incríveis, né? De criar linhas melódicas, de fazer composições, e o rock é isso. Então, você levar o rock para uma coisa de conservadorismo, de distintivo social, ou seja, de você excluir pessoas que não seguem uma suposta cartilha do que é ou não é rock and roll, para mim é um pecado tremendo, assim, é terrível. O rock é uma mistura, né? Segundo alguns estudiosos, assim, o rock tem muito da mistura do blues com o country americano, mas eu já vi gente falando que o próprio country americano é uma espécie de blues acelerado. Aí eu realmente confesso a minha ignorância, embora eu ame música, mas eu confesso a minha ignorância em relação a esse debate aí. Mas, de qualquer maneira,
mesmo não tomando aí o country como um blues acelerado, de qualquer maneira, tem aí essa música negra na origem. Então é algo bem, como a gente falou aqui, transgressor, é algo libertador, como você falou, né? De os caras lá, como é o punk, três acordes, né? Uhum. Os caras não são virtuosos em absoluto, né? Às vezes é o que eles sabem tocar mesmo, são aqueles três acordes. E, no entanto, os caras bagunçaram o mundo, né? Então o rock realmente tem essa coisa democrática, não só transgressora na origem, mas democrática. Mas a partir do momento que uma certa classe social foi aderindo ao rock e usando o rock como seu símbolo, como sua marca social, isso começou a mudar, tá? Então, porque o rock tem essa origem aí popular e, de repente, ele começa a migrar com o passar do tempo para o gosto de uma classe média branca. Seria mais ou menos isso? Eu acho que É, acho que é meio isso. Mas até é. pior do que ser de uma classe média branca, porque aqui no Brasil, por exemplo, a classe média branca está indo para sertanejo universitário também, né? Eu vejo que é uma coisa de como todos esses conservadores eles querem ditar o que é e o que não é. Porque quando você dita uma cartilha do que é algo, você consegue excluir quem você quer excluir. E aí, muito convenientemente, você começa a dizer que o rock é aquela coisa que era feita por aqueles caras loiros, ou mais ou menos loiros, de cabelo comprido, né? Nos anos 70, com aquelas guitarras com pedal pesado, né? E aí chama de rock clássico, né? Que já começa a ser um nome também um tanto elitista, e passa por cima, muito convenientemente, essa turma conservadora, de modo geral, branca, de classe média, né, de fato, começa a passar por cima de que o rock um estilo musical que ele sempre foi democrático também na capacidade dele de incluir elementos novos. Porque a gente vai parar para pensar, o rock nasce em mistura de ritmos de afrodescendentes nos Estados Unidos, tem alguns elementos de música irlandesa também, né? Sister Rosetta Tharpe, que é a famosa, que agora está sendo trazida, né? Que ficou esquecida por tanto tempo. Exato, ela Ela era mesma. a mãe do rock, né? Porque ela influenciou pessoas como Little Richard, né? Os primeiros roqueiros ali dos anos 50, os primeiros que fizeram sucesso, de fato. Ela, nos anos 40, já estava fazendo uma música que não era chamada de rock and roll, mas para quem escuta é obviamente rock and roll. A gente pode colocar aqui depois na descrição um link de alguma coisa dela, né? Que não, Sim. para quem não viu. Então eu acho que as pessoas passam por cima muito convenientemente por causa dessa necessidade de falar, essa música aqui é a música do meu grupo social, essa música aqui é minha. Então, se você não se veste dessa forma, se você não escuta essa música, você não faz parte, né? E aí é uma coisa boba que vai desde você dizer que aquela música pop dos anos 80 não é rock, é pop, mas não é rock, passando por você dizer que rock são só aqueles caras cabeludos, né? E o que veio depois não serve, e que Beatles é almofadinha, né? Não, e tem aquela coisa, não pode ter teclado, né? Tem até uma galera, não, rock não Exatamente. tem teclado. Se você botou o teclado no meio, estragou. Quer dizer, umas loucuras, Uma coisa que assim. não tem sentido, porque exatamente o rock pode incluir um monte de coisa. A história do rock mostra que o rock ele é muito diferente, não só no tempo, como ele é diferente de grupo para grupo.
de artista para artista, porque eles estão sempre Sim. procurando fazer coisas estéticas, tanto estética na estética musical, quanto na estética da sua apresentação, da sua performance no palco, né? E querer formatar que rock é o cara de jaqueta de couro, com cabelo comprido, tocando num estilo Iron Maiden de ser, né? Que eu gosto do Iron Maiden. Então, assim, mas isso é uma coisa que não cabe, né? Mas o que eu acho que tem isso, as pessoas estão querendo pautar, porque esses conservadores eles querem pautar tudo. Tem que ser tudo do jeito deles. Eles não aceitam nada que seja diferente do que eles pensam, do que eles imaginam as coisas, né? E isso vale para tudo, e o rock é mais uma vítima dessas pessoas reacionárias que querem tomar posse da cultura, né? E E criar uma ficou, cultura deles. e ficou uma coisa como se assim o rock fosse algo antipático. Assim, como se o rock fosse uma entidade e passou a ser uma entidade antipática, porque ele é defendido por pessoas antipáticas, por Sim, pessoas que querem impor sua vontade aos outros. Então, é muito comum, a internet está cheia disso, de assim, Anitta, lixo, Pablo Vittar, lixo, não sei quem, lixo, tudo é lixo, toca Raul, ou então, sei lá, toca Guns N' Roses, toca. E então, porque fica só esse pessoal balançando a bunda, e assim, não, e o rock é uma coisa mais elevada. Cara, rock and roll é uma gíria para transar, sim, né? sim. Significava transar, não era É. uma coisa nada sofisticada, nada superior. Era Nunca uma, pretendeu ser, né? era o próprio nome, já é uma gíria bem vulgar, né? Então eu acho muito engraçado o roqueiro atacando, chamando a música dos outros de vulgar e falando vulgaridade. E se a gente pega aí músicas de bandas aí que são idolatradas, os caras falam também sobre transar, sobre mulheres gostosas, sobre isso e aquilo. Não muito diferente do que essa galera do hip hop faz hoje em dia. Só que eles fazem de uma forma, talvez, mais sistemática. Mas o rock sempre teve isso também. Então, esses caras realmente eles querem enxergar só o que convém e querem, exatamente como você falou, ditar o que é o rock. Então é engraçado que quando você encontra um sujeito desse, está lá com aquela camisa preta, do Iron Maiden, do Black Sabbath ou de qualquer outra banda, AC/DC também. AC/DC, aí o cara vai. Aí você vai falar em Radiohead, por exemplo, aí o cara, sai daqui, isso não é rock, Ah, cara, eu tenho até né? medo de conversar com esses caras, com essas camisas, assim, cara. É, Tenho medo de conversar com essa galera.